E aí, pessoal, boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui no canal Observatório Humano. Para quem busca realmente entender as engrenagens da nossa história, decifrar como a sociedade chegou onde chegou, bom, vocês estão exatamente no lugar certo. Como tem muita fonte e muito detalhe fascinante para cobrir hoje, a gente preparou um vídeo longo, super detalhado, com imagens bem mais elaboradas para ilustrar cada ponto dessa jornada. Então já sabe, né? Deixa aquele like agora mesmo, se inscreve no canal para não perder as nossas próximas análises, porque o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar produzindo esse nível de conteúdo. Hoje nós vamos embarcar numa jornada cinematográfica para desconstruir a Grécia Antiga. A gente vai explorar uma civilização que literalmente moldou a política, a arte e a filosofia que nós consumimos até hoje, mas de um jeito que vai desafiar bastante o que a gente aprende no senso comum. Vamos nessa? Para a gente realmente entender essa era, a primeira coisa que precisamos fazer é quebrar um mito gigantesco. Olha só, aquele país unificado com um mapa certinho e que a gente chama de Grécia Antiga, simplesmente nunca existiu na Antiguidade. Não tinha um imperador grego governando tudo do norte ao sul, não tinha um passaporte único, nem uma capital central. Esquece essa ideia de um Estado-nação moderno. O que existia, na verdade, era algo muito mais caótico, fragmentado e, sinceramente, muito mais dinâmico. Entender essa fragmentação, essa divisão toda, é o verdadeiro grande segredo para a gente conseguir decifrar tudo o que aconteceu depois. E para organizar essa bagunça histórica, a nossa exploração de hoje vai ser dividida em 6 capítulos bem diretos. 1. O mundo dos helenos. 2. A formação da polis. 3. Atenas e a democracia. 4. Esparta e o militarismo. 5. O ápice e as guerras. E, por fim, 6. O legado helenístico. Capítulo 1. O mundo dos helenos. A grande palavra-chave dessa época era helenos. Era assim que essas pessoas se autodenominavam. Eles viviam espalhados por centenas de cidades independentes, que muitas vezes viviam em guerra umas contra as outras. Mas no fundo, existia um sentimento de pertencimento. Eles sabiam que faziam parte de uma grande família cultural, a Elade. O que colava essa galera toda não era um governo mandando neles, mas sim uma cultura fortíssima. Pensa bem, eles adoravam os mesmos deuses lá no Monte Olimpo. Falavam a mesma língua, inclusive eles chamavam de bárbaros todo mundo que falava diferente, parecendo que estavam balbuciando bar. E todo mundo crescia ouvindo as mesmas histórias épicas do Homero, tipo a Ilíada e a Odisseia. E a maior prova dessa união é que, a cada 4 anos, eles podiam estar se matando, mas paravam tudo, faziam uma trégua sagrada e iam lá para a Olímpia celebrar os Jogos Olímpicos. A cultura, no fim das contas, era a única verdadeira fronteira deles. E quando a gente olha para a magnitude dessa linha do tempo, a coisa fica ainda mais impressionante. A gente tem a mania de achar que a civilização surgiu da noite para o dia, né? Mas a história começa milênios antes de Cristo. A gente teve palácios luxuosos com os minoicos e micênicos e, de repente, bum! Por volta do ano 1100 a.C. rola um colapso total. O mundo grego entra numa espécie de idade das trevas. A escrita praticamente some, as pessoas fogem para as áreas rurais e a vida passa a girar em torno dos oikos, que eram basicamente grandes fazendas familiares governadas por um patriarca. É surreal pensar que eles tiveram que, literalmente, reconstruir a civilização do zero, tirando o sustento da terra, século após século, para só muito tempo depois chegar naquele auge filosófico e político que a gente tanto exalta hoje em dia. Capítulo 2. A formação da polis. Então, como é que aquelas fazendinhas isoladas viraram as superpotências da antiguidade? Bom, a culpa é praticamente toda da geografia. E olha, o território lá da Península Balcânica era belíssimo sim, mas para sobreviver era um pesadelo. O solo era cheio de pedras, super difícil para plantar cereais, e as montanhas cortavam a paisagem para todo lado. Isso teve um impacto duplo e gigantesco. Primeiro, essas montanhas funcionavam como muros gigantes, isolando cada comunidade no seu próprio vale, forçando todo mundo a se virar sozinho e ser independente. Segundo, como não dava para plantar muita coisa e a população não parava de crescer, a fome bateu na porta. Qual foi a saída? O mar. O Mediterrâneo virou a rodovia deles. Eles se tornaram marinheiros e comerciantes absurdamente bons, começaram a exportar azeite e vinho e foram fundando colônias para tudo que é lado, da Itália até o Mar Negro. A geografia praticamente obrigou os helenos a se espalharem pelo mundo. E a grande obra-prima que saiu de toda essa pressão geográfica e social foi a polis. As famílias rurais começaram a se juntar e nasceram essas cidades-estado autônomas, que tinham um design muito inteligente. Elas eram divididas em 2 partes principais. Lá em cima, no topo do morro, ficava a Acrópole. Era a cidade alta, o lugar fortificado, onde eles construíam os templos grandiosos para os deuses e para onde todo mundo corria se a cidade fosse atacada.
Já lá embaixo, na parte plana, ficava a ágora. A ágora era o fervo, o mercadão, a praça pública. Era onde a vida real acontecia, onde as pessoas negociavam, fofocavam e, mais importante, onde a política e o debate de ideias pegavam fogo. Capítulo 3. Atenas e a democracia. E foi exatamente dentro desse caldeirão de debates que uma polis específica resolveu inovar de um jeito radical. Atenas. Essa frase do historiador Jean-Pierre Vernant é genial porque mostra exatamente como a cabeça do ateniense funcionava. Para eles, política não era um trabalho chato de burocrata de terno e gravata. Era o auge da virtude humana. Se você fosse um cidadão livre e decidisse virar as costas para os problemas da cidade, focando só na sua própria vida, nos seus negócios e na sua terrinha, você era rotulado de idiotes. É exatamente daí que vem a nossa palavra idiota. Na visão de Atenas, fugir da vida pública era simplesmente desperdiçar a sua liberdade. Mas calma lá, porque a gente ouve tanto falar das maravilhas da democracia ateniense, do famoso governo do povo, que a gente esquece de olhar para os números frios. Presta atenção nesses dados demográficos porque eles são um balde de água fria. Na prática, 90% da população não apitava absolutamente nada na política. Mulheres, fora. Os metecos, que eram os estrangeiros que faziam a economia girar, fora. E a imensa multidão de escravizados que carregavam um trabalho pesado nas costas, totalmente fora. Quem sobrava? Apenas uns 10%. Homens adultos, livres, filhos de Atalco mãe atenienses, que tinham terras e tinham feito o serviço militar. Então sim, era um sistema super inovador para a época, mas era mantido por um clubinho incrivelmente restrito e excludente. Agora, para esse pequeno grupo dos 10%, o negócio era intensamente participativo. Não tinha essa de eleger alguém para votar por você. Eles decidiam tudo na cara e na coragem. O coração do sistema era a eclésia, uma assembleia gigante ao ar livre, onde milhares de caras se juntavam para gritar, debater e votar se iam para a guerra ou se aumentavam os impostos. Para organizar a bagunça, existia a Bulé, um conselho que ia trocando de membros o tempo todo e que preparava os projetos de lei. Mas o mais maluco mesmo era a Hélia, os tribunais. Gente, não existia advogado. Já pensou nisso? Se você fosse acusado de alguma coisa, você que lutasse. Você ia para o meio da praça, usava toda a sua lábia e retórica para tentar convencer um júri formado por centenas de cidadãos comuns de que você era inocente. A responsabilidade da vida pública pesava muito nos ombros de cada um. Capítulo 4. Esparta e o militarismo. Só que, no mesmo quintal, existia o oposto absoluto de Atenas. Enquanto os atenienses estavam lá filosofando e vendendo azeite no mar, a grande rival deles estava focada em uma única coisa: formar máquinas de matar. Esparta era uma sociedade radical. Eles tinham 2 reis ao mesmo tempo, uma verdadeira diarquia. A economia deles não era o comércio, era a agricultura bruta sustentada por uma imensa população de servos do Estado, os chamados ilotas, que viviam sob constante terror. Em Esparta, falar bonito era perda de tempo. Eles valorizavam o silêncio lacônico. Fala pouco, vai direto ao ponto e obedece. E um detalhe fascinante dessa obsessão militar é que, como os homens passavam a vida inteira treinando e morando nos quartéis, as mulheres espartanas acabavam tendo muito mais liberdade e poder para administrar terras e negócios do que as mulheres em Atenas. Afinal, a ideologia deles dizia que só mulheres fortes dariam à luz guerreiros implacáveis. Capítulo 5. O ápice e as guerras. Com 2 potências tão diferentes, o barril de pólvora estava pronto para explodir. Mas antes de brigar entre si, eles tiveram que lidar com um problema muito maior: o Império Persa. Nas famosas guerras médicas, os persas tentaram engolir a Grécia. E aí rolou aquele milagre histórico. Cidades que se odiavam deram as mãos por pura sobrevivência. Foi um verdadeiro roteiro de cinema. Atenas brilhou de forma inacreditável, ganhando na terra, na famosa Batalha de Maratona, e destruindo a frota persa no mar, em Salamina. E claro, teve a lendária Batalha das Termópilas, onde o rei Leônidas e os seus 300 espartanos seguraram o exército persa num desfiladeiro apertado até a morte. O resultado dessa união toda? Eles conseguiram expulsar o império mais poderoso do mundo e Atenas saiu dessa guerra com o ego lá em cima, coroada como a verdadeira dona do mar Egeu. E Atenas, que não era boba, aproveitou o embalo. Eles criaram a Liga de Delos, que na teoria era uma vaquinha coletiva. Várias cidades pagavam impostos ou davam navios para criar uma superfrota de defesa contra os persas caso eles voltassem. Acontece que Atenas simplesmente pegou o cofre da Liga e começou a usar esse dinheiro dos aliados para embelezar a sua própria cidade. Foi aí que começou a Era de Ouro de Atenas. Eles construíram um majestoso Partenon lá na Acrópole, patrocinaram artistas, filósofos e criaram aquele cenário glorioso que a gente conhece hoje.
Mas, nos bastidores, o ressentimento estava se espalhando como fogo fato. As outras cidades, e principalmente Esparta, estavam olhando para aquilo e pensando: peraí, a gente está financiando o império desses caras? A panela de pressão finalmente explodiu e deu início à Guerra do Peloponeso. Esparta formou sua própria panelinha, a Liga do Peloponeso, e bateu de frente com Atenas. E olha, não foi uma briguinha de vizinhos não, foi um banho de sangue que durou esgotantes 27 anos. Foi irmão contra irmão, rasgando o mundo grego no meio. Esparta, com a sua máquina de guerra terrestre, no final conseguiu quebrar Atenas, mas o estrago já estava feito. Não teve um verdadeiro vencedor. O conflito drenou até o último centavo das economias, dizimou uma geração inteira de homens e deixou a região num estado de colapso absoluto. Todo mundo ficou fraco, exausto e incrivelmente vulnerável. Capítulo 6. O legado helenístico. E lembra daquela vulnerabilidade? Pois é, tinha alguém lá no norte só assistindo o caos de camarote. O reino da Macedônia viu que os gregos do sul tinham se destruído sozinhos. O rei Filipe II da Macedônia, que era um gênio militar, não perdeu tempo. Ele desceu com seu exército e foi conquistando as orgulhosas e desgastadas cidades-estado gregas como se fosse brincadeira de criança. Quando ele morreu, o filho dele assumiu. Sim, Alexandre o Grande. Ele terminou o serviço do pai e engoliu de vez a independência das polis. Aquela era romântica da cidade-estado livre e autônoma, debatendo política na praça, acabou politicamente ali mesmo, esmagada sob a bota de um novo império. Mas a história ainda guardava a sua maior reviravolta. Alexandre o Grande foi aluno de ninguém menos que Aristóteles. Ele não odiava a cultura grega, ele era fã número 1 dela. Então, enquanto o exército dele marchava alucinadamente, conquistando o Egito, a Pérsia e chegando até as fronteiras da Índia, ele levava a cultura grega na bagagem. Nasceu aí a chamada cultura helenística. Foi uma fusão absurda e maravilhosa. A lógica, a arte e o idioma do Ocidente grego se misturando com as tradições riquíssimas e milenares do Oriente. É muito louco pensar nisso. A Grécia, como potência política, estava morta e enterrada, mas, em compensação, o mundo inteiro acabou virando grego na sua alma e na sua cultura. A ideia dele se espalhou feito fogo. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é simplesmente de explodir a cabeça. Aquelas cidades tão engenhosas, tão criativas, mas tão obcecadas pelo próprio umbigo e pelas suas rivalidades, acabaram cavando a própria cova. A era das polis ruiu em cinzas. Mas, e o legado? A arquitetura deles continua inspirando prédios no mundo todo hoje. A lógica deles é a base da nossa ciência. O formato dos julgamentos lá da Eliaia reverbera no nosso sistema de justiça. O grande império do Alexandre quebrou em pedaços logo depois que ele morreu. O Império Romano caiu séculos depois. Mas as ideias gregas, essas continuam vivíssimas. Será que isso prova de uma vez por todas que uma cultura compartilhada e ideias poderosas são infinitamente mais fortes e duradouras do que qualquer exército ou fronteira no mapa? Bom, a gente deixa essa pergunta no ar para vocês pensarem. O Observatório Humano vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar essa análise gigante e até o nosso próximo mergulho na história. Tchau, tchau.